Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós daremos continuidade aos órgãos vestigiais, que são exemplos das evidências da evolução. Como nós já sabemos, os órgãos vestigiais são aqueles que em alguns seres vivos eles se encontram em tamanho reduzido e às vezes sem função, mas nos outros organismos eles têm bastante função e são maiores. Dessa forma a gente consegue mostrar um traço de ancestralidade. Já falamos sobre o apêndice, o dente do siso, o cóccix e a membrana nictitante, também chamada de terceira pálpebra. Agora nós vamos falar dos demais. O órgão vômero-nasal, também chamado de órgão de Jacobson, ele é um órgão auxiliar do olfato de alguns animais. Está localizado entre o nariz e a boca. Ele é um grupo de receptores muito sensíveis, especializados na captação de feromônios. São sinais químicos deixados pelos seres vivos e que servem como uma mensagem para outros seres vivos. Os feromônios influenciam as funções hormonal e reprodutiva, assim como o comportamento sexual de machos e fêmeas. Bom, e qual é a relação do órgão vômero-nasal com o ser humano? Ele está presente, nos seres humanos, porém com função reduzida. Alguns aspectos de nosso comportamento, ou mesmo de nossa biologia, podem depender ou variar através da exposição aos feromônios. O exemplo mais conhecido é o da atração sexual. Existem pessoas que são desconhecidas, mas que nos atraem instintivamente, independente de sua aparência ou personalidade física. É aí que a gente diz que, na verdade, não é um amor à primeira vista. É um amor à primeira fungada, né? Então, você sentiu o cheiro daquele feromônio e você se sentiu atraída. A gente não consegue explicar, né? Isso é algo realmente biológico, é algo químico. Agora, há também um outro exemplo bastante interessante que está relacionado ao órgão vômero-nasal. Quando várias mulheres vivem continuamente por um tempo juntas, seus ciclos menstruais tendem a se sincronizar. Não sei se vocês têm na casa de vocês essa realidade, tendo duas mulheres ou mais juntas, Então, de repente, você é aluna e a sua mãe, ou você é aluno e a sua irmã e a sua mãe. Observem que a tendência é que ao longo dos meses as menstruações se igualem no mesmo período. Qual que é a explicação, pessoal? É um pouco esquisita, mas a gente tem que se lembrar que somos, então, macho e fêmea. E apesar de, na nossa sociedade, nós temos algumas regras sociais de moral e valores, de modo geral, somos macho e fêmea, e os nossos instintos e os feromônios são liberados, independente dessas regras da nossa sociedade. Então, o que eu vou falar parece um pouco esquisito, mas isso acontece. Então, vamos imaginar, até então tinha só uma fêmea, vamos imaginar que era sua mãe e seu pai, ela a fêmea e seu pai o macho, e a sua mãe liberando os feromônios durante o período menstrual, o período fértil, ela libera feromônios e o macho tem essa percepção. Como que ele percebe os feromônios? Através do órgão vômero-nasal, certo? Ele tem essa percepção dos feromônios liberados pela sua mãe e ela está no período fértil, eles poderiam acasalar, e gerar uma nova vida. A partir de então, surge uma nova fêmea no grupo, digamos assim. Eu falei que era meio esquisito. Mas então seria a filha, ou você aluna, certo? A sua irmã, a irmã dos meninos ou a própria aluna que está me ouvindo. Então vejam, a partir do momento que a gente tem uma segunda fêmea, acontecerá, pessoal, agora sentem-se, cuidado que eu vou falar, acontecerá uma competição, por mais estranho que pareça. Então terá uma competição entre as duas fêmeas pelo macho do grupo. Repito, é claro que na nossa sociedade isso não é aceitável, mas de novo, nós somos animais, temos instintos, temos feromônios e temos o órgão vômero-nasal. Então a segunda fêmea, ela também vai liberar feromônios. E a tendência é que o feromônio, o órgão vômero-nasal da filha consegue perceber os feromônios liberados pela mãe, de modo que vai tentar igualar a liberação de feromônios e igualar o ciclo menstrual de ambas.
para que elas possam juntas aí competir então pela atenção do macho. Loucura, né, pessoal? Mas então isso ainda é um vestígio desses nossos instintos mais selvagens, digamos assim. Mas isso acontece diariamente com os animais silvestres. Agora, pessoal, olhem esse que interessante. São os músculos da orelha. O nome correto seriam os músculos extrínsecos do pavilhão auricular. Normalmente eles são encontrados em cães, coelhos, em algumas espécies de macacos, né? Ele é um vestígio de como a audição era um importante sentido entre os nossos ancestrais. Ele permite mover as orelhas, melhorando a capacidade auditiva. Sabe aquela cena que você vê o cachorrinho e ele vai mexendo a orelha? Fez um barulho longe, ele já mexe a orelha, mexe para um lado, mexe para o outro. Então isso só acontece devido à ação desses músculos. Agora, como nós não precisamos mais dessa audição tão aperfeiçoada, né? Então essa característica nos foi deixada para trás, né? A gente não tem esse músculo tão eficiente. Tanto é que menos de 5% da população consegue hoje ter o controle sobre essa musculatura. Sabe aquele amigo que talvez vocês tenham, que fala, venha ver como eu mexo a orelha, né? Ele consegue movimentar a sua própria orelha. Então ele tem o controle sobre esse músculo, tá bom? Vocês têm? Quem aí tem? Fala. Bom, falaremos agora sobre o palmar longo. Ele é um músculo que faz parte aí até de um tendão que nós temos, que percorre o cotovelo até o pulso, ainda está bem presente na população. Então observem na imagem, façam esse teste com vocês. Eu tenho. Então você dobra assim o braço e veja se fica um músculo mais saliente. Então se você consegue visualizar, é sinal que você tem esse palmar longo. Se ficar como na imagem ali ausente, é porque vocês não têm. Antigamente, pessoal, esse músculo ele era utilizado, bastante utilizado, para os nossos ancestrais escalarem árvores e conseguirem se locomover entre os galhos. Hoje em dia, 12% das pessoas já nascem sem ele. Claro, sem nenhum prejuízo à qualidade de vida. E agora vejamos o músculo eretor do pelo. Você já se perguntou sobre o porquê de seus pelos ficarem arrepiados quando você sente frio? Por mais incrível que pareça, pessoal, cada pelo está ligado a um músculo. E esse músculo é chamado de músculo eretor do pelo. Existe a liberação da adrenalina em certas situações, como de frio, de medo, e isso vai levar à contração desse músculo, o que causa o levantamento do pelo e o que nós chamamos de abaulamento da pele, o que produz o que nós chamamos de pele de galinha, que se forma em resposta então ao frio ou algumas outras situações. Bom, agora que nós já sabemos como se dá o processo em que os nossos pelos ficam arrepiados, né? Que é a liberação de adrenalina, o músculo se contrai e ele levanta. Agora vamos entender o porquê que isso acontece. Será que isso tem alguma função? Então bora. Em animais cujos corpos são densamente cobertos de pelo, a ereção dos pelos ela consegue aprisionar o ar entre eles e a superfície do corpo. Assim, produz um efeito de isolação do ar quente, como se fosse um efeito estufa. Reduz a perda de calor do corpo, ou seja, a ereção de pelos em animais bastante peludos, né, faz esquentá-los. Então, mantém esses animais mais quentinhos. Outro uso interessante do sistema ocorre quando o animal peludo se sente ameaçado, em pânico, com medo, apavorado. Em situações assim, o animal eriça os seus pelos, já observaram isso, né? O gato, por exemplo, muito fácil fazer, o gato, cachorro, né? Ele vai, aí veja que interessante, qual que é o motivo então, qual é a função então desse pelo eriçado no momento de medo? Em situações assim, o animal ele vai então levantar os seus pelos para aumentar ilusoriamente de tamanho para parecer a seu oponente um inimigo mais ameaçador, maior do que de fato ele é. Isso ocorre porque quando o animal se sente ameaçado, entra em ação de novo a adrenalina, arrepiando os seus pelos, tentando causar aí medo no seu adversário. Essa resposta do sistema nervoso funciona de maneira semelhante como funciona nos seres humanos. Tal mecanismo não tem utilidade relevante para nós.
Porque nossos corpos não têm mais essa quantidade grande de pelos, né? Com exceção na cabeça, né, o cabelo, nas axilas e na região genital, os pelos eles estão distribuídos pelo nosso corpo de forma bem esparsa, né? A camada da nossa pele, ela está exposta ao meio, concordam comigo? A gente não está coberto por pelos. Então, o efeito de isolamento térmico ao arrepiar os pelos é inútil nos seres humanos. A gente não consegue se aquecer quando os nossos pelos ficam eriçados. Assim como o efeito de parecer mais ameaçador para os nossos inimigos também é inútil, já que nós não somos muito peludos para isso e também não somos uma espécie perseguida por predadores naturais. Então, por que será que nós temos isso ainda? É justamente por isso, pessoal, que o músculo eretor do pelo é considerado um órgão vestigial. Nós temos ele consegue sim deixar os nossos pelos eriçados, mas é inútil. Quando nós ficamos arrepiados, nos protege do frio? A gente fica mais quentinho quando ele está arrepiado? Não. A gente intimida os nossos predadores, o nosso oponente quando ele está arrepiado? Não, também. Então é um órgão vestigial. Agora, talvez vocês tenham aí pensado nisso. Vou responder antes mesmo de vocês terem me perguntado. Nos seres humanos, os arrepios podem ser provocados por outras coisas também. Desde o frio, que nós já falamos, filmes de terror, às vezes uma música e até alguns beijinhos. E por que será que essas sensações tão diferentes acabam causando a mesma reação? Atualmente, os humanos não têm muito pelos no corpo, como nós já falamos, então, mas essas propriedades de isolamento dos arrepios já foram muito valiosas. Então, por que é que algo como a música também é capaz de causar arrepios? Porque, pessoal, aquela adrenalina não é só liberada quando a gente sente frio ou quando está com medo, mas também quando nós sentimos emoções fortes, tal como a irritação ou a excitação. Ou seja, a causa pode ser diferente, mas o efeito no corpo é exatamente o mesmo. Proteger do frio, o arrepio não protege, mas é uma maneira de deixar transparecer emoções, quer sejam boas ou más. Bom, pessoal, espero que tenha ficado tudo claro. Estou à disposição para qualquer dúvida. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!